Olá pessoal, hoje nessa aula nós vamos falar a respeito de transformação de unidade das grandezas físicas. Pode ser algo que aparentemente dá a impressão que é algo bobo, que não precisa prestar tanta atenção, mas eu acredito que dentro de engenharia seja um dos principais pontos, principalmente porque muitas vezes a gente sabe a matéria de cor e salteado, mas peca em umas coisas tão pequenas que é exatamente a parte de transformação de unidade. E dentro de engenharia, na aplicação prática, isso faz todo sentido. Uma coisa é você falar que sua unidade do tamanho de sua tubulação é em metros. Outra coisa é falar que o tamanho dessa tubulação vai ser em pés, vai ser em polegadas. Então faz bastante diferença. Se você está projetando uma tubulação, se você está projetando algum tipo de máquina. Então, para facilitar a comunicação em todos os envolvidos no projeto de engenharia, a primeira parte que a gente começa é definir muito bem e estar certo que nossa transformação de unidades está ok. A transformação de unidades ela não é complexa, ela é simples, mas precisa de bastante atenção. Tá? Então vamos aqui de como nós podemos fazer essa transformação de unidades. Nós temos aqui 3 letras, vamos começar pela letra A, onde que a gente precisa transformar de quilograma-força para Newton. Newton é nossa unidade em SI, que é o Sistema Internacional de Medida, para unidade de força, para uma forma de medir força. Então vamos, nós temos 70 quilogramas por quilograma força. Nós sabemos que, olha que questão maravilhosa e bondosa, você não precisa nem procurar na tabela. Ela já está falando que 1 kg força é 9,8 newtons. Então, essa razão entre duas unidades é o que sempre você vai precisar fazer. Só tomar cuidado que o que você quer cortar tem que estar em lados opostos. Igual, nesse caso, o nosso objetivo é ter em newtons. Então, por isso que quilogramas, um vai ficar na parte superior, outro na parte inferior. Com o objetivo justamente de nós fazermos esse corte. Detalhe, tá? Nessa questão aqui, tá dando uma ajudinha, um empurrãozinho, falando o que 1 kg força representa em newtons. Normalmente, no dia a dia, na vida real, você vai procurar isso numa tabela. Então, minha principal dica, seja muito bem familiarizado com as tabelas de transformação de unidades. Porque às vezes você sabe transformar, mas às vezes a tabela não ajuda muito. Então, se familiarize com ela e torne ela sua aliada e não sua inimiga. Então, nesse caso, a gente corta quilograma força com quilograma força e vamos ter 70 vezes 9,8 é igual, newtons, né? Vai ser igual exatamente a 686 newtons. Então, por mais difícil que seja, vá aos poucos. Aos poucos que você for indo e desenvolvendo, por mais complicada que seja a transformação de unidade, mas se você usar esse mesmo racional e for aos poucos, no final vai dar certo. Letra B, esse é um pouquinho mais puxado e um pouquinho maior. É de que 5.280 pés, ele não está focado, nesse caso aqui, na letra B, os 5.280 pés em quilômetros, ele principalmente falou que te deu pés transformando em polegadas e polegadas transformando em milímetros. Só que nesse caso a gente tem que prestar atenção. Ele nem te deu em quilômetros, então tem uma parte que tem que fazer parte do seu repertório. Então vamos lá. 5.280 pés até a gente chegar no nosso objetivo lá no final. Pés também é dado em in. E polegada, pés FT. Vem do inglês. E polegadas pode ser dado em N. Então, bora deixar em FT pra gente se acostumar com a nomenclatura. Então, fica FT vezes. Primeiro, de pés em polegadas. Então, eu sei que um pé, um FT, é igual a 12 in, que são polegadas. Agora, eu sei que uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Só que eu sei que 1.000 milímetros é igual a 1 metro. E nós sabemos que 1.000 metros é igual a
1 quilômetro. Aí, até que enfim, chegamos em quilômetro. Sim, essa parte de milímetros para lá você tinha que saber? Sim, precisa estar no seu repertório e assim, urgentemente. Então treine, faça mais questões, pegue mais questões desafiadoras, até isso se tornar algo habitual. Podemos cortar FT com FT, IN com IN, MM com MM, metros com metros, sobre justamente a unidade que a gente quer, km. Então esse corte é só para um double check no que a gente precisa fazer, só para ter certeza que o que nós estamos pensando está correto. Então vai ser exatamente 5.280 vezes 12 vezes 25,4 dividido por 1.000 vezes 1.000, que vai ser km no final, que vai ser exatamente 1,6 km. Prontinho. Vamos agora para a letra C. A letra C é um pouquinho mais desafiadora que a letra B e muito interessante porque nós estamos com duas unidades aqui. Nós temos milha e hora, tornando uma unidade mais composta. A unidade composta é bem similar à anterior, tá? A diferença é que aqui a gente vai ter que olhar para os dois pontos, tanto para milha quanto para horas. Então, ele quer de milhas por hora para pés por segundo. Lembrando que pés é FT. Então, 60 milhas por hora. Quer em pés por segundo. Lembrando, uma milha, ele acabou de falar que uma milha é 1.609 metros. Só que a gente viu na questão anterior, e também a gente sabe que 1 metro é 1.000 milímetros. E nós sabemos que na questão anterior nos falou que 25,4 milímetros é justamente uma polegada, que é um N e N. E nós sabemos que, pela questão anterior da letra B, que 12 polegadas é igual a 1 FT, que é um pé. Então, agora só vamos dar um double check aqui. Milhas com milhas, metros com metros, com milímetros, e N, que é polegada com polegada, sobrou apenas pés e horas. Como que a gente faz essa organização das horas? A gente sabe que hora está embaixo, então eu vou colocar um oposto ao lado dela, vou colocar em cima. Eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos, e nós sabemos, oposto a minutos, que nós sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, corta minutos com minutos e hora com hora. Então, vai sobrar exatamente o que nós queremos, que é pés, FT, por segundo. Então, como que fica aqui o cálculo? 60 vezes 1.909 vezes 1.000 e pronto. O resto é tudo 1, vai ser FT aqui em cima. Agora vai ficar 25,4 vezes 12 vezes 60 vezes 60 de novo. Embaixo é segundos. Corta 60 com 60 e nossa resposta vai ser 87,98 FTs, que são pés por segundo. Prontinho, finalizamos essa questão de transformação de unidade. Viu que por mais que ela fosse um pouco mais complicada, a gente seguiu o mesmo racional da questão da letra A. Então, o complicado não é a questão em si, mas é ter o mesmo tipo de raciocínio e principalmente ter muita atenção e paciência. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!